Fala galera, beleza? FK do Cartola na área, seja muito bem-vindo ao primeiro vídeo aqui do canal para a temporada do Cartola FC 2025. Já chega deixando seu poderoso like. Se ainda não é inscrito, eu te faço o convite que você se inscreva aqui no canal, ative o sino das suas notificações para não perder nenhum vídeo novo aqui no canal, que eu vou estar trazendo todas as rodadas até o final da temporada. Também a cada rodada teremos lives aqui com dicas, análise, escalação e muito mais. Se ainda não é inscrito, já se inscreva aqui no canal. A plataforma que eu utilizo e indico é a plataforma da Cartomante FC, onde você tem dicas, análise, escalação, histórico dos confrontos, pontuações cedidas, conquistada, análise de arbitragem e muito mais. Para você conhecer a plataforma da Cartomante, que também tem aplicativo para Android e iOS, vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Eles têm o plano gratuito, onde você tem acesso a algumas funcionalidades, e para você liberar a plataforma por completa, ele tem um plano Pro que cabe aí certinho no seu bolso. Eu aconselho bastante. Sem mais demora, bora começar aqui a nossa análise dos confrontos, também trazer algumas dicas aqui e montar a nossa escalação, nosso time esboço, para essa primeira rodada do Cartola FC 2025. Eu quero saber de você, cartoleiro, se você estava ansioso assim, igual a mim, para escalar o seu time já para a primeira rodada do Cartola, tá certo? Bora começar aqui pelos nossos atacantes, sim, o nosso trio responsável da mitada e também nosso trio para valorização, já que a primeira, segunda e terceira rodada do Cartola, o importante é você valorizar o seu time para garantir um número certo ali de cartoletas e você poder escalar bons times até o final da temporada, fazendo assim com que você vença a sua liga. Como eu falei, bora começar pelos atacantes, temos boas opções. Estou vendo muita gente ir de Gabriel, do Cruzeiro, jogando em casa contra o Mirassol. Ele não vive um bom momento no Cruzeiro, vem ali dando umas caneladas, o cara não consegue nem dominar uma bola direito, mas é um exímio batedor de pênalti. Na temporada, se eu não me engano, a maioria dos gols dele que ele tem pelo Cruzeiro foram de pênalti, mas é um bom jogo, custa apenas 8 cartoletas, sendo que o Gabriel tem que fazer cerca de 4,32 pontos para começar a valorizar. Lembrando que ele não é um jogador que tem média básica, ele precisa de gol para poder pontuar. Gol, assistência, é uma aposta um pouco mais arriscada, mas vale, joga em casa. Mirassol também não vive um bom momento, quem sabe o Cruzeiro aí, para dar um pontapé inicial na temporada com o apoio da torcida, não possa fazer um bom jogo e o Gabriel deixar um golzinho dele. Mas a minha primeira opção, cara, vai ser esse cara aqui, ó. Luciano, tá? Luciano do São Paulo, jogando em casa aqui contra o Sport. Teoricamente, é o jogo mais fácil da rodada, porque a Cartomante é tão completa que ela te dá o histórico dos confrontos. E dos últimos 10 jogos entre São Paulo e Sport, foram 8 vitórias aqui do São Paulo e 2 empates. Luciano é um dos principais atacantes aqui, do São Paulo, finaliza bastante de fora da área e por isso vai ser a minha primeira opção. Tá um pouco caro? Ok, custa 12 cartoletas, ele tem que fazer ali um pouco mais de 6 pontos, para poder começar a valorizar, mas o Luciano tem uma boa média básica, finaliza bastante de fora da área, é o verdadeiro chuta-chuta, sofre bastante falta, tem alguns desarmes e tal, pode sim garantir uma boa pontuação participando de gol ou de assistência, tem um bom jogo e vai ser a minha primeira escolha. Outro cara também muito forte para a rodada, mas é um pouco mais caro que o Luciano, é o Estevão do Palmeiras, tá? Joga em casa contra o Botafogo, jogo difícil, tá? O Estevão precisa de fazer 9,72 pontos para poder começar a valorizar, mas ele é aquele jogador que tem uma boa média básica com finalizações, desarmes, faltas sofridas, participa muito ali do ataque do Palmeiras, ele aqui é a válvula de escape ali do contra-ataque do Palmeiras. Vai enfrentar o Botafogo, vai ser um jogo mais aberto ali, onde o Estevão pode fugir pelo lado direito ali e quem sabe fazer um golzinho ou dar uma assistência, e sim vai ser a minha segunda opção.
Aí você está se perguntando, pô, Ficar, você falou que na primeira rodada temos que pensar em valorização. Temos sim que pensar em valorização na primeira, segunda e terceira. Porém, esses dois jogadores aqui, tanto o Luciano como o Estevão, têm bons confrontos. O Luciano, teoricamente, por ter o jogo mais fácil da rodada, jogando em casa, São Paulo precisa vencer aí logo de cara, né, aproveitar essa oportunidade. E o Luciano é um chuta-chuta, é a minha primeira opção. O Estevão também é a mesma coisa, outro jogador chuta-chuta, sofre bastante falta, tem uma boa média básica e vai ser a minha segunda opção aqui de esboço, tá certo? Outro cara fortíssimo para a rodada, é Yuri Alberto, aqui do Corinthians, agora jogando fora de casa contra um Bahia, tá? O Yuri Alberto precisa de fazer 8,64 pontos para poder começar a valorizar. A cartomante, ela nos dá aqui o selo de confiança, né, de confiabilidade do jogador. Por mais que esteja jogando fora de casa, o Yuri Alberto está sendo homem-gol do Corinthians, tá? Nesse início aí de temporada, junto com o Memphis Depay. E o Yuri Alberto é um centroavante nato, finaliza bastante oportunista. O Bahia, quando mandante, cede em média aqui cerca de 6,36 pontos para poder começar a valorizar. E sim, por enquanto, vai ser a minha terceira opção de atacante para essa primeira rodada. Eu vou bastante pesado logo na primeira rodada, porque, pensa comigo, para valorizar, o nosso time tem que pontuar bastante, tá? Não o nosso time, mas o jogador tem que pontuar. E dentro das opções, eu acredito que esses três atacantes têm uma grande probabilidade, sim, na partida. Mesmo o Yuri jogando fora de casa contra o Bahia, que cede, sim, bastante espaço para centroavante. O Corinthians atuando fora de casa contra o Bahia, ele tem um bom histórico, cara. Dos últimos 10 jogos foram 3 vitórias do Bahia, 2 empates e 5 vitórias aqui do Corinthians, tá? O Corinthians vai jogar fora de casa, o Yuri vem numa boa crescente, tá? Nesse início de temporada e vai ser a minha terceira opção. Michael do Flamengo jogando em casa contra o Internacional. Se eu fosse vocês, eu fugiria desse confronto, porque é um confronto bastante equilibrado, ambos na temporada, tanto o Flamengo como o Internacional vêm muito bem, tá? Seguido aí do Atlético Mineiro. Para mim, esses três clubes aí vão bater de frente ali pela liderança do Brasileirão e durante todas as competições nacionais, junto com o Palmeiras, que não está começando tão bem, mas o Palmeiras é muito forte desde a chegada lá atrás do Abel Ferreira. Mas Flamengo e Internacional, desse jogo aqui eu correria, porque é um jogo bastante ali parelha de ambas as equipes. E o Michael, por enquanto, está sendo reserva. O Cartola colocou ele como titular, mas por enquanto ele está sendo reserva. Memphis Depay, vale aqui, né? A mesma coisa do Yuri. Se você não quiser ir com o Yuri, pode ir com o Memphis Depay. Ele tem bola parada também, é uma excelente opção. Verratti jogando em casa do Vasco contra o Santos, bastante caro. O Vasco não vive um bom momento, não está chegando as bolas que o Verratti precisa para poder converter. Eu esperaria mais um pouco. André Silva, por enquanto, aqui está no lugar do Calleri, né? Mas eu acredito que o Calleri vá sim para o jogo, tá certo? Mas o André Silva aqui, se vier como titular, a gente vai ter essa escalação aqui, né? Antes do mercado fechar, já que é um dos primeiros jogos da rodada, no sábado, que o Cartola fecha às 6h29 da noite. Então, a gente vai ter essa escalação. O Wanderson do Cruzeiro, para quem lembra dele aqui, né, do tempo de Internacional, é um bom jogador, ele joga como um ponto, tem boa média básica, vale se apostar. Quer apostar no jogador, no atacante do Cruzeiro, pode apostar no Wanderson, que ele tem boa média básica com finalizações e roubada de bola. Lúcio Rodrigues, aqui do Bahia, tá? Jogando em casa contra a equipe do Corinthians. O Lúcio é uma boa opção, já que o Corinthians cede em média cerca de 5,18 pontos. Está mais barato, tem o fator casa, custa apenas 10 cartoletas, tem que fazer uma pontuação de 5,4 para poder começar a valorizar. E das últimas rodadas, vindo aí, né, da temporada passada do Campeonato Brasileiro, ele tinha uma média de 9,37 pontos, o Lúcio Rodrigues. Então, é uma boa aposta, sim, fora dos mais escalados. Um cara ótimo para a rodada, mas muito arriscado é o Hulk, tá?
do Atlético Mineiro, jogando fora de casa. É um jogo bastante equilibrado, com uma ligeira vantagem aqui para o Atlético Mineiro, que dos últimos 10 jogos, 4 vitórias do Grêmio, um empate, 5 vitórias do Atlético Mineiro. O Hulk bate falta, escanteio, pênalti, cuspa a distância. Ele é o cara do Atlético Mineiro. Voltou a ser, né? Já que o Paulinho saiu lá do Atlético, foi para o Palmeiras, né? E o Hulk é o cara, mas, mano, ele tem que fazer uma pontuação de 12,96 pontos para poder começar a valorizar. É muito arriscado, custa 24 cartoletas. E o Hulk, para mim, eu vou começar a escalar ele já da terceira ou quarta rodada. Mas tem o Coelho, né? Que hoje está no Atlético Mineiro, era do Atlético Paranaense. Custa 9 cartoletas, tem que fazer uma pontuação de 4,86 pontos para poder começar a valorizar. É um jogador que tem boa média básica. O Grêmio não vive um bom momento na temporada, perdeu os 2 jogos, né, do Gauchão aí para o Internacional, em casa e fora de casa. Precisa se ajustar ali o Grêmio. Contrapartida, o Atlético Mineiro vem muito bem e o Coelho pode sim ser uma boa opção, já que nesse início de temporada, né, nesse início de cartola, a gente tem que escalar jogadores com uma boa média básica que tem tendência aí a valorizar. O Jandson também do Vitória, jogando aí fora de casa contra o Juventude, cortando 5 cartoletas, tem uma boa média básica. Para ele poder começar a valorizar, tem que fazer cerca de 2,70 pontos. É uma boa aposta. Mas eu vou aqui, ó, com esse cara aqui, Guilherme dos Santos, tá? Jogando fora de casa contra o Vasco. O Guilherme vem numa boa crescente nesse início de temporada aqui pelo Santos. Ainda mais quando o Neymar não joga. Acredito que o Neymar não vai estar apto para esse jogo. Ainda mais jogando fora de casa. Para mim, ele não vai para esse jogo. Vai voltar quando o Santos jogar em casa. E o Guilherme pode aproveitar, sobressair e levar sim o Santos à vitória mesmo na casa do Vasco, porque no histórico dos últimos aqui 10 jogos foram 2 vitórias do Vasco, 2 empates e 6 vitórias aqui do Santos, tá? Mesmo jogando na casa do Vasco, vai encontrar o seu ex-treinador Fábio Carille e geralmente quando um ex-clube joga com um ex-treinador, ele vence. Então, a lei do ex aqui é invertida, cara. Então, o Guilherme pode sim garantir uma boa pontuação e vai ser o meu atacante aqui, né? Reserva. Ademir do Bahia jogando em casa também contra o Corinthians, custando 5 cartoletas. Pode ser uma boa aposta. E para quem não quiser ir com o Estevão, o Vitor Roque, tá? Custando mais barato, 15 cartoletas, pode ser uma boa aposta. Lembrando que a primeira rodada, a intenção aqui é valorizar. Eu vou com o Estevão por já conhecer ele, que tem uma boa média básica. É o mesmo treinador, não vai mudar o estilo de jogo dele. Então, o potencial do Estevão para esse início é melhor do que do Vitor Roque. E o último aqui, né? Ferreira, do São Paulo, custando 7 cartoletas, jogando em casa contra o Sport. Tá aqui como provável, mas acredito que ele não vai vir para o jogo, tá certo? Mas por enquanto, como a gente vai ter, né, a escalação aqui do São Paulo logo na primeira rodada, antes de começar o jogo, a gente pode ver se ele vai para o jogo ou não. Agora, né, escalar aqui os nossos meias, cara. Para meio campo, que essa rodada tá meio complicada para meio campo, tá? Os meias aqui com média básica tá bastante valorizado. O caso do Arias jogando fora de casa contra o Fortaleza. O Arias tem que fazer uma pontuação de 10,80 para poder começar a valorizar. Tem uma boa média básica, mas o Fortaleza com o Vojvoda em casa, irmão, é meio complicado. O Fluminense tende a passar um sufoco lá. Mesmo assim, o Arias pode ser uma boa aposta. Se você não vai né, com o atacante de nome logo de início, você pode ir com o meio campo de nome aqui como o Arias. O Alan Patrick, se tivesse jogando em casa, poderia ser um bom nome, tá? Mas bastante aqui caro. Tem que fazer uma pontuação de 9,72 pontos para poder começar a valorizar. Vai jogar fora de casa contra o Flamengo, que está acertadinho ali, né? O Inter também vem muito bem, mas o fator casa ali pode, né, pesar aqui para o Internacional. E o Alan Patrick, uma próxima oportunidade pode ser uma boa, mas ele é um jogador muito forte para a cartola.
O Gustavo Scarpa também do Atlético Mineiro, bastante valorizado, tem que fazer uma pontuação de 9,18 pontos para poder começar a valorizar. Se você está pensando em escalar um meia aqui do Atlético Mineiro, eu aconselho a você esperar aí para uma próxima rodada. Baralhas do Vitória é uma boa aposta, tá? Para essa primeira rodada. Ele que custa aqui 6 cartoletas, tem que fazer uma pontuação de 3,24 pontos para poder começar a valorizar. Vai enfrentar o Juventude, mas o Baralha é um jogador que tem uma boa média básica, cara. Desde a época do Atlético, acho que é Atlético Goianiense, né? Que tem uma excelente média básica, pode sim garantir uma boa pontuação, além de uma boa valorização, tá certo? Everton Ribeiro aqui bastante caro, do Bahia, jogando em casa contra o Corinthians, mas a minha primeira escolha vai ser John, tá? Aqui do Red Bull Bragantino, jogando em casa contra a equipe aqui do Ceará. John custa 7 cartoletas, tem que fazer uma pontuação de 7,78 para poder começar a valorizar. Às vezes ele bate escanteio, uma falta ali, tem uma boa média básica, cerca de 5,64 pontos, isso da última temporada, tá certo? É uma boa opção jogando em casa. E o histórico dos confrontos aqui entre Red Bull e Ceará, 4 vitórias por Red Bull, 4 empates e 2 vitórias apenas do Ceará. Um cara também que vai pintar no meu time e ter uma boa média básica é Jean Lucas, tá? Do Bahia, jogando em casa contra o Corinthians, que cede bastante desarmes para meia. Jean Lucas desarma bastante, joga como segundo volante ali. Tem que fazer uma pontuação de 3,24 pontos para poder começar a valorizar. Tem uma boa regularidade, tá? Aqui uma boa média básica, finaliza algumas bolas de fora da área e pode sim ser uma excelente opção. Garro bastante caro, cara, 23 cartoletas que o Garro tá custando. Jogando fora de casa tem que fazer uma pontuação de 12,42 pontos, um pouco salgado. Mas me diz aí, cartoleiro, se você vale escalar o Garro nessa primeira rodada jogando fora de casa contra o Bahia ou não, deixe aqui embaixo nos comentários, tá certo? Raniel do Corinthians pode ser uma boa opção, tem uma boa média básica, joga fora de casa aqui contra o Bahia, custando 6 cartoletas, tem que fazer uma pontuação de 3,24 pontos para poder valorizar. Felipe Coutinho, bastante caro, não vale a pena, não vale mesmo, a gente tem que ver se o Felipe Coutinho vai jogar cartola esse ano ou não vai jogar cartola, que, mano, desde a chegada dele pelo Vasco, ainda não falou porque veio, na minha humilde opinião, tá certo? Pochettino, aqui do Fortaleza, jogando em casa, 11 cartoletas, 5,94 pontos para poder começar a valorizar, vale sim uma boa aposta. O Wellington Rato, aqui, né, do Vitória, hoje ele tá no Vitória, era do Atlético Goianiense, foi pro São Paulo, se transferiu pro Vitória, joga do lado direito, pro meio, finaliza muito de fora da área. A gente conhece que ele é um bom jogador, sim, para cartola. É um bom jogo, mesmo jogando fora de cara, já que o Vitória tem vantagem nos confrontos aqui contra o Juventude dos últimos 6. Uma vitória do Juventude, 2 empates, 2 vitórias do Vitória. O Wellington Rato pode ser um bom nome, tem que fazer uma pontuação de 4,32 pontos para poder começar a valorizar. Luiz Gustavo, aqui do São Paulo, e Oscar também muito caro, tá? O Lucas Moura saiu aqui dos prováveis, né? Mas não tem como deixar o Lucas, cara, fora. A gente tem banco de reservas para isso. Então vamos aqui nos filtros procurar o Lucas Moura. Ele tá aqui, então vai ser a nossa terceira e última opção de meio campo aqui para a gente poder escalar nessa primeira rodada. Temos que ver, cara, quem a gente vai colocar aqui na reserva, porque meias com 5 cartoletas está muito difícil, cara. Meias com 5 cartoletas. Temos o Matheus Rossetto do Fortaleza jogando aqui, né? Fora de casa, em casa contra o Fluminense. Vamos ver aqui a posição do Matheus Rossetto. Aqui. Nem aqui na provável escalação do Scala 10 New ele tá, cara. E tá atualizado aqui. Atualizou hoje 1h31, cartola. Sendo cartola, botando um cara aqui como provável e não tá como provável. Para você, né, que quer ficar por dentro das escalações e tudo mais, ou você
vá lá no Joga 10 New ou, melhor ainda, passa aqui embaixo na descrição, tá? E clica no link de um grupo lá no Telegram, uma comunidade que eu vou criar aqui para a gente ficar pertinho e nos atualizar sempre quando um jogador, né, tiver fora ali, não sai nas grandes mídias. Como vai ter cartoleiros espalhados pelo Brasil, vai sempre estar nos atualizando. Então é importante você que gosta de jogar cartola ficar por dentro de todas as notícias de última hora, participar de um grupo e, além do mais, gratuito. Link na descrição, passa lá e participe. Mas a minha opção aqui de meio campo reserva vai ser o Gabriel, tá? Do Mirassol, jogando aqui fora de casa contra o Cruzeiro. Eles ainda não se enfrentaram, cara, não tem histórico no confronto, vai ser um jogo ali bastante parelha, a chance de vitória que está dando empate aqui tanto para o Cruzeiro como para o Mirassol, 33% de chance para casa e também 36% de chance de empate. Gabriel é um meia que joga mais próximo à área como quase um segundo atacante, pode participar de gol ou de assistência e vai ser o meu meio campo reserva. Bora agora, né, escalar aqui os nossos zagueiros, tá? Temos bons zagueiros para essa primeira rodada. Léo Ortiz, do Flamengo, puxando 5 cartoletas. Tem que fazer uma pontuação de 2,70 pontos para poder começar a valorizar. Foi escolhido pelo zagueiro bom e barato. É um confronto bastante arriscado, tá? O Léo Ortiz aqui jogando em casa contra o Internacional. O Flamengo permanecendo com a SG. Léo Ortiz pode garantir uma boa pontuação. Pode valer a lei do ex, já que ele já jogou no Internacional, já fez gol aqui contra o próprio Internacional na rodada passada e vai ser a minha primeira opção. Mas, Frank, lá no início do vídeo você falou para fugir desse confronto. Sim, falei para fugir desse confronto, mas como esse time aqui, né, é um esboço, por enquanto vamos de Léo Ortiz. Nosso segundo zagueiro, logo de cara, vai ser Arboleda aqui do São Paulo. Teoricamente, o jogo mais fácil da rodada. São Paulo jogando em casa contra o Sport. Grande potencial em SG. Arboleda custa 8 cartoletas. Tem que fazer uma pontuação de 4,32 pontos para poder valorizar. Tem um bom jogo aéreo e vai ser a minha segunda opção. Um cara também muito bom para essa rodada também é o Félix Torres, tá? Do Corinthians, jogando aqui fora de casa contra o Bahia, custa 5 cartoletas, tem que fazer uma pontuação de 2,70 pontos, vai ser bastante exigido, tá? Eu gosto bastante aqui do Félix Torres, tem um bom desarme, uma boa média básica e pode ser uma boa opção, tá? Aí fugindo dos mais escalados. Outro cara muito bom para rodar, o próprio Júnior Alonso do Atlético Mineiro, tá? Jogando fora de casa. Eu sei que é um jogo difícil contra um Grêmio, mas acredito muito que o Atlético Mineiro não vai sofrer gol e o Júnior Alonso pode ser uma boa opção, tá? Adriano Martínez, aqui do Juventude, jogando em casa contra o Vitória, também pode ser uma boa aposta. O próprio Kusevich, aqui do Fortaleza, é um bom jogador para cartola, pode ser uma boa aposta. Pedro Henrique, do Red Bull Bragantino, quem lembra dele aqui na temporada passada, um bom zagueiro para cartola. O próprio Sabino, tá, do São Paulo, com probabilidade de SG, pode ser uma boa aposta também para essa primeira rodada. Mikael, tá, aqui do Palmeiras, jogando em casa, pode ser uma boa aposta. O Santiago Mingo, ele que atua como lateral, tá como zagueiro aqui, pode ser uma boa aposta. Jonathan Jesus, do Cruzeiro, uma boa aposta. Para valorização, Abner Vinícius, do Juventude, custando 3 cartoletas, tem que fazer uma pontuação de 1,62 pontos. É, sim, uma excelente opção para valorização. Mas o meu zagueiro reserva vai ser aqui Sabino, tá? Do São Paulo. Bora agora, né, para os nossos laterais. Para laterais temos boas opções, tá? Boas opções aqui, ó. O próprio Mateuzinho, tá? Do Corinthians, jogando fora de casa contra o Bahia. É um jogo difícil, mas Mateuzinho tem uma excelente média básica, tá? Tem que fazer uma pontuação de 4,86 pontos para poder começar a valorizar. Nas temporadas passadas, ele fora de casa vinha pontuando muito bem, mesmo sem SG. Ele é um lateral bastante ofensivo e é sim uma boa opção para essa primeira rodada, tá? Luciano Juba, aqui do Bahia, custando 5 cartoletas, uma boa aposta. Andrés Hurtado, custando 4 cartoletas do Red Bull, uma boa aposta também. Valendo a lei do ex,
Diogo Barbosa do Fortaleza é uma boa aposta também, tá certo? O Wesley do Flamengo, uma excelente opção, tá? Mesmo jogando aqui contra o Internacional em casa, ele pode ser uma boa opção aqui. Uma excelente regularidade. O bom da Cartomante é que ela nos dá, né, os scouts anteriores dos campeonatos anteriores. E sim, o Wesley é uma excelente opção, tá? É arriscado fazer essa dobradinha entre ele e o Léo Ortiz? É arriscado. Mas por enquanto vai ser a minha primeira opção aqui de lateral. Igor Vinícius do São Paulo, excelente opção, custando 7 cartoletas. Juninho Capixaba é o lateral escolhido pelos bons e baratos do Red Bull jogando em casa contra o Ceará. É uma excelente opção. Mas a minha segunda opção é Enzo Dias, tá? Aqui do São Paulo, jogando em casa, 7 cartoletas. Tem que fazer uma pontuação de 3,78 pontos para poder começar a valorizar. Ele que fez um bom campeonato paulista, desarmou bastante, se eu não me engano, segundo o SofaScore, foram mais de 30 desarmes. Então o Enzo Dias vai ser a minha segunda opção. Natanael também do Atlético Mineiro pode ser uma boa aposta, tá? Para essa primeira rodada. Tem que fazer uma pontuação de 3,78 pontos para poder começar a valorizar. A minha opção de lateral reserva, cara, vai ser Juninho Capixaba aqui do Red Bull Bragantino. O Igor Vinícius também é uma excelente opção para essa rodada. Ele que é um bom jogador para Cartola, um bom lateral para Cartola, tem uma boa média básica, ele tem que fazer uma pontuação de 3,78 pontos para poder começar a valorizar. Agora, né, escalar aqui o nosso goleiro para essa rodada, não tem como. O Everton do Palmeiras jogando em casa contra a equipe do Bahia. O Everton foi o goleiro escolhido como bons e baratos para 5 cartoletas. Tem que fazer uma pontuação de 2,70 pontos para poder começar a valorizar. É uma excelente opção. Mesma coisa vale aqui, ó. São Paulo tá custando caro, mas tem tendência aqui de SG para essa primeira rodada. Custa 11 cartoletas. Rafael tem que fazer uma pontuação de 5,94 pontos para poder começar a valorizar. É uma boa aposta. Um cara também muito bom para a rodada, permanecendo com o SG, ele pode garantir uma boa pontuação, é Lucas Arcanjo, tá? Do Vitória, jogando fora de casa, custando 6 cartoletas, tem que fazer uma pontuação de 3,24 pontos para poder começar a valorizar. A pontuação, né, de defesas defendidas, né, do goleiro mudou. Eu acho que era 1 ponto, passou a ser 1,50. Então, Lucas Arcanjo, a gente pode fazer aquele hackzinho de colocar ele na reserva e colocar um goleiro que não vai jogar, né? E caso o Lucas Arcanjo negative, ele não pede cartoletas, mas acredito que ele vai sim fazer uma boa pontuação, já que o Juventude cede em média cerca de 7,12 pontos para goleiros, mesmo quando mandante. Então o Lucas Arcanjo tem uma boa regularidade, cara. A gente pode ver aqui, ó, na temporada passada ele tem uma boa regularidade sim, e pode ser uma boa opção aí fugindo dos mais escalados. Tá certo? Gabriel, né? Brazão do Santos também uma boa aposta, também jogando fora de casa contra o Vasco. 5 cartoletas vai ser bastante exigido, permanecendo com a SG, ele pode garantir uma boa pontuação, além de uma boa valorização, e marcando a Juventude, custando 2 cartoletas, tem que fazer uma pontuação de 1,08 para poder começar a valorizar, permanecendo com o SG, ele pode valorizar bastante já nessa primeira rodada. Vale sim fazer aqui, né, o hack do goleiro, colocar um goleiro ali que não vai jogar como titular e botar um Marcão na reserva, caso ele permaneça com a SG, o Juventude em casa contra o Vitória. Pode garantir, né, uma boa valorização aqui o Marcão, e por isso vai ser a minha opção de goleiro reserva. Galera, trazer o nosso treinador, cara. Para treinador, boas opções. Luiz Zubeldia é a melhor opção por, teoricamente, São Paulo ter o jogo mais fácil da rodada, jogando em casa contra o Sport. Pode permanecer com o SG, vai ser a minha escolha. Outro cara muito bom é o Fábio Matias, tá? Custando 3 cartoletas apenas, tem que fazer uma pontuação de 1,62 para poder começar a valorizar aqui o goleiro do Juventude. A opção é o Fernando Seabra do Red Bull Bragantino, jogando em casa contra a equipe aqui, né, do Ceará. Custa 5 cartoletas, tem que fazer uma pontuação de 2,70 pontos para poder começar a valorizar. Então, formado, né? Bora aqui trazer o nosso capitão, mas antes eu quero saber de você, cartoleiro e cartoleira, qual foi, né, a sua escalação, o que você achou do nosso time aqui
deixe aqui embaixo nos nossos comentários. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sino das suas notificações para não perder nenhum vídeo novo aqui do canal. Para capitão é ele, Estevão, tá? Do Palmeiras, jogo difícil contra o Botafogo, mas é um bom jogador que tem uma boa média básica, finaliza bastante, desarma, chuta de fora da área e por isso vai ser a nossa escolha. Outro cara muito forte para a rodada é o próprio Yuri Alberto, tá? Eu tô bastante aqui em dúvida entre Estevão e Yuri Alberto, tá certo? E por enquanto, cara, o nosso reserva de luxo vai ser aqui, ó, o Guilherme, tá? Do Santos, jogando fora de casa contra o Vasco da Gama. Guilherme vem numa boa crescente, ainda mais quando o Neymar não joga, vem participando bastante de gols aí, né? Na temporada do Santos. E o reserva de luxo, para você que ainda está em dúvida, como ele funciona, cara? Caso alguns dos meus atacantes não joguem, isso ele entra automaticamente. Mas caso alguns dos meus atacantes titular faça uma pontuação menor do que o meu reserva de luxo que eu escolhi como o Guilherme, automaticamente o Guilherme entra no lugar. E se o meu capitão, no caso aqui é o Estevão, fizer uma pontuação menor do que a do Guilherme, o Guilherme automaticamente entra no lugar do Estevão, assim, dobrando a sua pontuação. Caso algum dos meus atacantes aqui, dois dos meus atacantes, façam a mesma pontuação, o Luciano fez 3 pontos e o Estevão fez 3 pontos, e o Guilherme aqui fez 4, 5, 10 pontos, 15 pontos, mas ele fez mais pontos que os meus 2 atacantes que empataram, um atacante sendo o capitão, o Guilherme, que é o reserva de luxo, vai ter prioridade de entrar aqui no lugar do capitão, tá certo? Isso foi uma bola dentro aí do Cartola para essa temporada, até que enfim que eles fizeram uma boa atualização, mano. Deixa aqui nos comentários qual foi a última atualização que o Cartola fez que agradou a você, cartoleiro. Então, essa aqui é a nossa escalação para essa primeira rodada do Cartola. Lembrando a você, se ainda não é inscrito aqui no canal, que você se inscreva no canal e ative o sino das suas notificações. Qualquer mudança que tiver aqui no time, irei trazer a atualização na sexta-feira. Irei fazer uma live, só vou decidir aí qual o horário, então se você não me segue lá no meu Instagram, link também vai estar na descrição, também vai ter o link aqui do nosso canal no Telegram, onde você é bastante participativo e trazer bastante novidades para você. Então segue lá, tanto no Instagram como no canal do Telegram. E se você quer ter acesso à plataforma completa, né, da Cartomante FC, link vai estar aqui embaixo na descrição, tá certo? Muito obrigado por você ter assistido o nosso vídeo até o final. Que Deus abençoe a você, que Deus abençoe a sua família. Humildade sempre a nós, fé em Deus, nunca passe por cima de ninguém para conseguir aquilo que você quer ou que você deseja. Fui e até um próximo vídeo. Valeu!